Então vamos orar e já começar. Eu creio que Deus desperta, Deus traz quem precisa ouvir. Mas o que eu quero falar é o seguinte, né? Muitas vezes, e eu já passei por isso, de ouvir um devocional lá atrás, quando nem existia Instagram ainda, eram outras redes sociais, no tempo de Orkut, Facebook e outras coisas, ou até ao vivo, em grupos, em estudos, na igreja, enfim, em encontros. Mas muitas vezes a gente escuta o devocional e não participa. E aqui, nesse ao vivo, eu faço uma oração muito rápida. E aí depois já entro no comentário. Quando eu gravo o devocional e posto ou envio no Telegram, eu também só gravo o comentário. Mas cada um deve ter um momento de oração com Deus, tanto no início como no final. Eu costumo orar bem mais do que eu oro aqui. Aqui é uma oração rápida. Mas na minha oração do meu devocional, eu realmente me dedico mais à oração. Eu tenho um caderno de oração com pedidos de oração de várias pessoas, mas no devocional eu procuro me concentrar nas orações do meu círculo mais próximo, então da minha família, os meus pedidos, os meus agradecimentos, os meus motivos de gratidão, do meu marido, da minha filha, das cunhadas, cunhado, enfim, do meu irmão, da minha irmã, dos meus pais, do meu sogro, família mais próxima. No devocional eu me atenho mais a isso, mas é preciso orar. Sempre tem gente que acha que o devocional é só ler a Bíblia, um louvor e pronto. Não. O devocional ele precisa ter um preparo. Eu costumo ouvir um tempinho de louvor enquanto arrumo o caderno. Eu costumo escrever no caderno o versículo que eu vou fazer o devocional. Eu já fiz muito devocional em cima de capítulos inteiros. Mas eu fui vendo que eu, Janaína, que tem a mente muito agitada, eu acabava dispersando demais quando a passagem é muito grande. Então, com o tempo, eu fui me atendo mais ao versículo. Claro que prestando atenção no contexto, mas fui me atendendo no versículo, porque eu achei mais fácil pegar um único versículo e aplicar na minha vida do que uma passagem inteira. Então, enquanto eu vou arrumando ali, escrevendo o versículo no caderno, abrindo a Bíblia, eu já vou ouvindo um louvor. Tem as playlists aqui que eu escuto. E depois desse preparo, do ambiente, do caderno e tal, e aí, então eu vou orar. E nessa oração eu peço para Deus abrir o meu entendimento e me mostrar naquele versículo que eu vou ler o que eu estou precisando aplicar na minha vida. Então, sempre quando eu vou ouvir um devocional de alguém ou vou participar, antes, eu sei que o devocional é 6 horas, eu tiro uns minutinhos para orar antes, porque quando eu começo a assistir a pessoa, eu já orei, eu já tive o meu momento de oração com Deus. Então essa é o que dá certo para mim, é o que funciona muito bem, e é o que Deus tem falado e tem provocado mudanças no meu coração, dessa forma, Cada um vai encontrando o seu jeito aí, mas o devocional, ele precisa ter oração no início, ele precisa ter oração no fim, e você precisa de alguma coisa que prepare o seu coração para receber a palavra. E geralmente o louvor, ele tem esse poder de amolecer o nosso coração e preparar o coração para receber e entender a palavra de Deus. Vamos orar. Soberano e eterno Pai, neste momento nós estamos na Tua presença, Te agradecendo, Te louvando por mais uma vez, por mais um dia que nós temos de vida, Pai. Como eu orei ontem, como eu já agradeci ontem, podendo respirar sem perceber que estou respirando. Eu Te louvo e eu Te agradeço por isso. Te agradeço também por essa oportunidade de falar da Tua palavra aqui. Que seja bênção, Pai querido, que a palavra não volte vazia. É isso que eu Te peço. Que também fale ao coração de quem vai chegar depois, quem vai ouvir depois já no devocional gravado. Eu peço que derrame das Tuas bênçãos, e principalmente, Pai, nesta semana em que estamos falando mais de ansiedade, que nos mostre como vencermos a ansiedade com a Tua ajuda, na Tua força e através da Tua palavra. É o que eu Te peço neste momento e peço isso em nome de Jesus. E desde já agradeço também. Amém. Vamos lá. Ontem eu falei, então, sobre a questão de não ficar lembrando de coisas do passado.
com base em Lamentações 3:21. E hoje, então, nós vamos meditar em Filipenses 4:8. E eu sei que muita gente já usou esse versículo, muitos sabem até de cor, mas eu quero contar aqui rapidamente como é que deu certo para mim. Esse versículo de Filipenses 4:8, o capítulo todo de Filipenses 4 é o capítulo que eu mais amo na Bíblia. E ele já, assim, me ajudou muito em todas as questões que eu passei, já as experiências que eu passei nessa vida. Um pouquinho já contei em outras lives, em outros momentos. Um pouco eu conto lá no site, tem alguns textos escritos com base, né, em Filipenses 4. Mas esse Filipenses 4:8, ele me ajudou exatamente quando eu me descobri ansiosa. Quando eu tive uma crise de ansiedade tão grande que eu esqueci quantas, 34 horas sem dormir. Nem remédio fazia efeito, de tão ansiosa que eu estava. Isso já faz muitos anos, aconteceu em 2004. E aí eu fui orar e fui buscar, né, uma forma de tentar vencer isso. E tive um entendimento de Filipenses 4:8. Então vamos ler Filipenses 4:8. Se você está com sua Bíblia, abra, se não está, anote. Mas esse versículo é muito importante para quem quer vencer a ansiedade. Então, como eu disse ontem, lembrar das coisas boas, lembrar das bênçãos de Deus, lembrar das coisas que Deus fez por nós. Hoje, nós precisamos, então, entender que a ansiedade é resultado da forma como pensamos. E se é resultado da forma como nós pensamos, então nós precisamos trabalhar o nosso pensamento. E Filipenses 4:8, ele nos fala exatamente como pensar. Veja, eu não cheguei hoje, né, estou com 42 anos, eu não cheguei hoje com a minha forma de pensar do dia para a noite, ou do ano passado para esse ano, não, é uma construção ao longo de 42 anos, né, desde pequenininha. Então, eu não vou conseguir mudar a minha forma de pensar somente lendo esse versículo. Eu não vou conseguir mudar a minha forma de pensar em 2 dias. É um trabalhar constante. Eu venho desde 2004, e aí 2004 foi a mudança radical, claro, porque eu trabalhei muito em cima, eu fiquei realmente em cima. Eu já vou falar como é que eu fiz isso. Mas ao longo do tempo, mesmo não estando mais naquelas crises de ansiedade que eu já tive, eu preciso continuar cuidando, que é o que a gente chama de prevenção. Por quê? Porque eu já tenho uma tendência de pensar de uma forma que cria ansiedade. Então, eu preciso cuidar disso. Eu preciso estar sempre vigiando sobre a minha forma de pensar. Eu preciso estar sempre cuidando do meu pensamento, já que é o pensamento que comanda o comportamento da gente. E se a ansiedade é resultado da minha forma de pensar, então mais um motivo ainda para cuidar de como é que eu penso. Então vamos lá para Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, este versículo 8, ele vem depois do versículo 6, que fala sobre a ansiedade de forma direta, e nós vamos falar desse versículo 6 provavelmente amanhã. E ele vem depois de falar que quando nós oramos e entregamos tudo aos pés de Jesus, a paz de Deus vai tomar conta do nosso coração. Então ele vem depois. Mas eu vou falar antes. Por quê? Como eu disse, precisamos mudar a nossa forma de pensar. Lá em Isaías 26:3, até marquei aqui, fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então veja bem, quando nós temos a mente em Deus, a mente firmada em Deus, aí Deus nos guarda em paz. É a promessa de Deus. Nós teremos paz se confiarmos, se tivermos a nossa mente firmada nele. Então, como é que eu fiz? Eu esqueci só de tirar o som aqui. Como é que eu fiz lá em 2004, nas minhas crises de ansiedade, principalmente nesse dia que eu falei que de tão ansiosa que eu estava, eu fiquei 34 horas sem dormir. E vejam, né?
o demorar para dormir, ter dificuldade para dormir, é tudo o resultado de uma mente agitada, de uma mente que tem tendência a desenvolver ansiedade, tá? Porque o ansioso, ele tá sempre pensando no amanhã, pensando em coisas que vão acontecer, em coisas que não podem acontecer, em cenários, né? Como eu já disse ontem, eu ficava criando muitos cenários, planejando muito, todas as possibilidades possíveis. E não é assim que Deus quer que nós pensemos, ou Ele não quer, não é assim que é para conduzir a nossa vida. A nossa vida deve ser conduzida de uma forma a sentir alegria, a ter contentamento, vida plena, vida abundante em Jesus. Jesus disse que veio para nos dar vida. E não é uma vida comum, é vida com abundância. E essa vida com abundância, ela só é possível se nós tivermos a mente de Cristo, se nós tivermos uma mente renovada. E aí é todos os dias. Então o que eu fiz com esse versículo lá em 2004, né, depois dessas crises de ansiedade? Eu peguei post-its, e aqui na minha frente hoje tem alguns, inclusive, mas não tem com esse versículo. Mas eu peguei post-its, eu peguei pedacinho de papel, vou mostrar aqui, assim, ó. Pedacinho de papel, alguns post-its que eu tinha. Eu escrevi esse versículo, fiz muitos papeizinhos com ele e coloquei em muitos lugares para lembrar, porque eu entendi que eu precisava mudar a minha forma de pensar. E se a forma de pensar, coisa que eu já falei que foi desenvolvida ao longo do tempo, qualquer coisa eu volto na forma de pensar antiga, enquanto a nova forma de pensar não estiver bem desenvolvida. Então eu tinha isso na cozinha, eu tinha isso na geladeira, eu tinha isso na gaveta do quarto, eu tinha isso no meu local de trabalho, eu tinha dentro da minha bolsa, eu tinha em todos os lugares. E esse versículo ele tem alguns filtros, ele tem alguns pontos importantes que nós vamos ler agora com mais calma, para entendermos. Mas o que eu quero dizer assim, se você sofre de ansiedade, ou igual eu, com crises absurdas de perder o sono, de tudo, ou outros tipos de ansiedade, precisa mudar a forma de pensar. E não é do dia para a noite. Então tem muita gente que fala comigo e eu falo como fazer, né? E a pessoa fala, não funcionou. Não vai funcionar. Não vai funcionar com um dia, não vai funcionar com 2 dias. Precisa de muitos dias. Porque, veja, foram muitos anos pensando de outra forma. Mudar o nosso pensamento não é fácil, não é rápido, né? Tem gente que fala que são 21 dias de hábito para firmar um novo hábito. Tem teóricos que falam que precisa de 30 dias, outros falam até 90 dias. Mas o importante, né, não importa em quanto tempo você leve, é firmar esse hábito de pensar de uma forma nova, de pensar do jeito que a Bíblia nos ensina como pensar. E não é fácil. Então, veja o que precisa para você. Colocar lembrete no celular, fazer como eu, escrever o versículo em vários lugares e espalhar pela casa, não importa. Escolha um jeito, escolha uma forma e bora lá mudar a forma de pensar, tá? E em Romanos 12:2 eu sempre falo assim, bastante gente fala, eu quero saber qual que é a vontade de Deus. Tá bom, o que você está fazendo? Você está cuidando da sua mente? Porque a Bíblia nos fala aqui em Romanos 12:2 que nós só vamos conhecer a vontade de Deus se nós cuidarmos da nossa mente, se nós tivermos uma mente renovada. Então o que é renovada? É uma mente nova. E esse é de fazer nova todo dia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, olha só, esse não vos conformeis, a gente imagina a palavra conformar como no sentido de se acomodar, de aceitar e ficar quieto. Mas esse conformar tem a ver com forma, de colocar dentro de uma forma. Então, não coloque, e não vos conformeis com este século, não coloque a sua mente na forma de pensar do mundo. É isso que está falando o versículo. Você precisa ter a sua mente numa outra forma. E aí aqui fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação é todo dia. A minha forma de pensar não veio do dia para a noite, eu vou repetir bastante isso, ela veio ao longo do tempo. Então eu também vou precisar de um tempo para mudar a minha forma de pensar.
E por que eu tenho que renovar a minha mente? Por que eu tenho que transformar a minha mente? Para conhecer a vontade de Deus. E não só conhecer, para experimentar, ou seja, para usufruir, para gozar da vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu quero experimentar a vontade de Deus em toda a sua plenitude, eu preciso ter a minha mente renovada em Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu não posso ter a minha mente igual a mente do mundo, igual a mente, né, das pessoas que não servem a Deus. Eu preciso ter uma forma de pensar diferente. E aí vamos então para Filipenses 4:8 novamente. Olha só. Finalmente. Então assim, depois de orar, depois de entregar todas as suas coisas nas mãos de Deus, né, depois de esvaziar o coração em oração, aí sim, vocês vão pensar no seguinte, olha só, tudo o que é verdadeiro. Então esse versículo, meu marido usa a expressão para filtro. E eu não usava, mas hoje até confirmei com ele antes de vir para cá, se era essa palavra que ele usava mesmo, que é uma palavra bem interessante. Que filtro, né? Filtro tem o poder de barrar. Então a primeira coisa que deve ser diferente do mundo é que o que é de Deus é tudo separado. Né? Quando a gente estuda sobre santo, quando a palavra santo é a respeito a Deus na Bíblia, é santo no sentido de perfeito, porque Deus é santo no sentido total de perfeição, santidade perfeita. Quando a Bíblia fala de nós como santos, não é no sentido de perfeição, porque a nossa perfeição nós só vamos alcançar a perfeição no céu. Aqui ainda não. Nós estamos caminhando nesse processo de santificação. Mas quando fala de santos para nós, é santos no sentido de separado. A palavra, tanto no hebraico como no grego, para santo, em relação ao ser humano, é separado. Isso significa que nós somos separados do mundo. Então, a nossa mente deve ser separada também. Tá? Então, esse versículo ele traz 3 filtros aí que nos ajudam a separar o nosso pensamento do mundo. E o primeiro filtro é essa palavrinha, tudo. Então, não é um pensamento, não é no horário do dia, não é em relação a uma área da vida, não. O versículo fala tudo, é tudo. É 100% do tempo e 100% do pensamento. Então, olha só, tudo, né? Integral, 100%. Tudo o que é verdadeiro. O que é, lá no versículo, no finalzinho fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que está ocupando o nosso pensamento? Precisa passar por esse filtro. É verdadeiro? A melhor forma de entender esse versículo é perguntando. Isso que eu estou pensando é verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? Então, olha só. Tem um pensamento, né, que está me provocando ansiedade. Amanhã, e se? Né? E se o meu marido perder o emprego amanhã? É verdadeiro isso? Ou seja, eu tenho certeza que isso vai acontecer? Não? Então não é verdadeiro. Só é verdadeiro aquilo que é 100%. Se é uma possibilidade, então não é 100%. Não é verdade, então eu não tenho que pensar. Entende? Eu escuto que, sei lá, né? Tá tendo uma onda de assaltos, de invasão de casas aqui na minha cidade. Tá invadindo todas as casas 100%, né? Ou tudo é 100%? Não, não está. Tá onde? Ah, nem sei onde que tá, num bairro longe. Não é em todos os lugares, não é tudo, não é sobre todas as pessoas. Eu vou me apavorar? Só que é uma forma muito difícil de mudar, né? Porque o nosso normal é o quê? É justamente se apavorar. E aí é onde entra, que eu falei, né? Espalhar esse versículo por vários lugares na casa para olhar e falar, espera aí, eu estou tendo um pensamento, deixa eu ver se esse pensamento aqui, deixa eu ver se esse pensamento de que eu vou pegar Covid e vou morrer, deixa eu ver se esse pensamento é real, deixa eu ver se ele bate aqui com o que é para pensar. É verdadeiro isso? Todo mundo que pega Covid morre? Não é assim. Opa, então não é verdadeiro. Então já para ali.
Janaína, como é que faz para parar de pensar na coisa? Cada um tem que saber o que que é. Tem gente que vai correr e consegue mudar, parar de pensar naquilo que está afligindo. Mas o importante é parar de pensar. Bateu aqui no versículo, não passou? Aquele pensamento que você está tendo não está de acordo com isso aqui? Para de pensar na hora. Tem que encontrar uma forma de fazer com que pare de pensar. Eu, particularmente, é ler. Eu vou ler a Bíblia ou eu pego um livro mais difícil, de uma leitura mais difícil, mais técnica e vou ler. Ou seja, eu vou me concentrar ali e aí, claro que o pensamento ruim, vamos dizer assim, o pensamento que não bate com o que está nesse versículo, ele não vai sair rápido, porque eu tenho que treinar a minha mente para pensar desse jeito. Não é rápido esse treinamento. É um treinamento que demora, como qualquer coisa na vida que a gente quer aprender. Precisa de exercício mesmo. Então, muitas vezes eu pego um livro para ler, para sair desse pensamento, que não é verdadeiro, e eu leio uma página e daí eu tenho que ler de novo. Porque eu não entendi nada, porque eu não me concentrei, porque eu estou com um pensamento lá naquilo que não é verdadeiro. E eu leio de novo. E tem vezes que eu estou lendo aqui só em pensamento, e o pensamento, né, que não é verdadeiro, que não bate com o versículo, tá ali forte, eu tenho que ler em voz alta. Então não é fácil. Por isso que eu oro, Senhor, me ajuda a tirar esse pensamento da minha mente que está me fazendo mal. Tem gente que escuta um louvor, que escuta algum tipo de música. Tem gente que vai dançar, vai fazer exercício, vai fazer alguma coisa e consegue mudar, sabe? Parar de pensar, né, naquilo que está fazendo mal. Mas precisa fazer alguma coisa. Só que assim, precisa pôr um filtro. Você vai precisar, né, quer se livrar dessa ansiedade, quer mudar a forma de pensar, vai precisar trabalhar isso de uma forma muito firme por um bom período de tempo. E aí eu digo assim, 8 dias, né, trabalhando isso diariamente, já dá para mudar drasticamente a forma de pensar. Mas precisa pegar firme e pegar pesado consigo mesma. Precisa ser honesta. Né? Eu falo assim, todo mundo adulto. Aqui não tem criança mais. Então, precisamos ser honestos com a gente mesmo. É se olhar no espelho e falar assim, poxa, Janaína, você já está com 42 anos. Você sabe que esse pensamento te faz mal. Bora, vamos se livrar dele. E, né, malhar ali para mudar essa forma de pensar. E aí eu falei de verdadeiro, mas tem outras coisas aqui. Né? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? E aí as outras, né? O outro filtro, né? O primeiro filtro é o tudo. Então é todo pensamento, todo tempo, em relação a todas as áreas, em relação a todas as coisas. É tudo. Se alguma virtude há. Então, esse virtude tem a ver com característica, né? Mas virtude é a característica boa. Tem característica boa no seu pensamento? Se tem, ok em pensar. Se não tem, precisa mudar a forma de pensar. E o outro filtro, né? Se algum louvor há. Louvor é o quê? Né? As pessoas confundem muito louvor e elogio com bajulação, que é totalmente diferente. Então, louvor é o quê? É aquele elogio bom, é você reconhecer na outra pessoa algo que ela realmente tem de bom. Então, tem algo de bom nesse meu pensamento? Tem algum louvor nesse pensamento ou sobre essa pessoa que eu estou pensando? Sobre esse assunto? Se tem, seja isso que ocupa o pensamento. Se não tem, precisa mudar o pensamento. E aí já, né, encaminhando aqui para encerrar, que eu falei que eu não quero ficar muito tempo, repetindo e tentando até resumir, se nós temos um pensamento que gera ansiedade, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E nós não pensamos do jeito que pensamos de um dia para a noite ou da noite para o dia. É uma construção de uma vida. Né? Levamos aí uma vida construindo esse pensamento. A gente nem percebe. Como é que a gente constrói o pensamento? Com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. É isso que constrói o nosso pensamento. Então, levamos uma vida aí, 20, 30, 40 anos, né? Nos alimentando com coisas
e que construíram essa forma de pensar. Hoje eu tenho uma forma de pensar resultante de tudo isso com que eu me alimentei mentalmente. E se eu tenho, né, uma tendência, se eu tenho um pensamento que resulta em ansiedade, eu não vou conseguir mudar isso do dia para a noite. Precisa fazer exercício. Precisa reconhecer, como eu disse, né? Já temos idade suficiente para nos olharmos no espelho e reconhecer que nós precisamos de mudança. Então é preciso reconhecer que precisa alterar a forma de pensar, que não é fácil, é um processo. Precisa renovar a mente todo dia. É preciso não aceitar a forma de pensar, né? A forma do mundo de pensar. Precisamos, né? Muito palavra que precisa, né? Mas é uma necessidade. Temos essa necessidade de alterar o nosso processo mental. E isso só é possível com exercício, com dedicação, com cuidado, com oração e com leitura e meditação da palavra de Deus. Então, o passo que eu dou hoje, né, é alterar a forma de pensar, é colocar filtros. E os filtros estão aqui em Filipenses 4 e 8. Esses 3 filtros. Todo o meu pensamento deve ser avaliado se ele está aqui. Tudo, 100% do tempo. É preciso ver se há alguma virtude, se há algo de bom. E é preciso ver se tem esse louvor, né? Quais as características do que eu estou pensando. São boas? São de acordo com a Bíblia? São cristãs ou não? E descobrir para você o que funciona para você, de mudar a forma, o que está pensando naquele momento, né? Como eu disse, tem gente que consegue mudar de pensamento ao fazer um exercício, tem gente que vai limpar a casa, fazer uma faxina, lavar um banheiro para mudar, sair daquele pensamento que está. Precisa descobrir o que funciona para você. Se é um exercício, se é um louvor, se é uma leitura, como é para mim, mas precisa descobrir isso. Então, copie esse versículo, espalhe pela casa, põe na porta da geladeira, põe em diversos lugares, decore esse versículo, mas principalmente, coloque como um filtro em tudo que você pensa. Se você fizer do jeito que eu falei, em 8 dias a sua forma de pensar já estará alterada. Não vai, claro que não vai resolver 100% da ansiedade, não vai resolver. Né? Para resolver 100% da ansiedade tem vários passos, né? Eu já falei um ontem, outro hoje, amanhã nós vamos falar outro. E quinta outro, nós vamos até sexta aí com 5 dicas aí de como vencer a ansiedade, né? Baseado em como eu venci. Mas precisa fazer, precisa começar, tá bom? Vamos orar para encerrar então. Eu espero que tenha sido bênção para você. Eu espero que realmente te ajude a vencer a ansiedade, né? Esse passo de hoje, que é alterar a forma de pensar. Vamos orar? Soberano e eterno Pai, neste momento eu te agradeço, Pai querido, por este precioso devocional de hoje, que muito fala o meu coração ainda, porque sei que estou trabalhando na forma de pensar. Ainda é um processo que vai levar a vida toda, mas eu te glorifico, eu te adoro, eu te louvo, eu engrandeço o seu nome porque já me deste vitória lá atrás, quando eu entendi que eu precisava mudar a minha forma de pensar. Eu te agradeço por todas as vitórias que já me deste em cima da ansiedade. E eu te peço agora, eu te peço hoje que derrame das tuas bênçãos, derrame da tua graça sobre a vida de todas as pessoas que estão ouvindo agora ao vivo, os que vão ouvir depois, sobre essa questão da ansiedade. Eu sei, Pai querido, que com a tua força, que com a tua graça e pela tua palavra nós podemos vencer, sim, essa ansiedade que tem assolado tantas pessoas, tem destruído lares, tem afetado relacionamentos, Pai querido, tem nos tirado do foco que é servir a Ti com uma vida abundante. Eu peço a Tua graça e a Tua bênção sobre o dia de hoje, sobre todas nós, e eu te agradeço, Pai querido, por tudo que fizestes e por tudo que eu sei que ainda vais fazer. Eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todas, tenham um excelente dia e lembrem-se, cuidem da forma de pensar. Fiquem com Deus e até amanhã de manhã às 6 horas.